Olá, meus amigos, tudo bom? Seja bem-vindo em mais um Desvendando Investimentos. Hoje nós vamos delinear uma nova estratégia para a carteira, na verdade, repensar a nossa carteira, ok? Estamos gravando o vídeo número 53, a data é 15 de novembro de 2023. Os recados de sempre: esse estudo não é uma recomendação, esse vídeo não é patrocinado por nenhuma instituição, é uma iniciativa própria. Se possível, durante o vídeo ou no final, dá uma curtida, comenta aí para ficar bonito no YouTube, beleza, pessoal? Vamos lá, gente. A composição da nossa carteira pública, como é que ela é? Originalmente, a ideia era fazer 50% ações e 50% fundos imobiliários. Continua. Vamos continuar fazendo exatamente isso, perfeito? Ou seja, 50% de ações para que são ações de boa qualidade, boas ações que geram dividendos e juros, JCP. Também vamos ter 50% de fundo imobiliário, ou seja, fundos imobiliários que dão receitas mensais. Ô Edson, todo fundo imobiliário não dá receita mensal? Acredite ou não, tem fundo que a gente compra e não dá receita, porque tem algum problema, certo? Eu mesmo tinha uns 2 ou 3 na carteira que eu já dei uma limpa, já dei um fim neles aí. Outra coisa, tudo que a carteira render, ela vai ser reinvestido na carteira, ou seja, essa carteira eu não vou pegar nada dela, o que eu botei nela, para mim é um buraco negro, só vou usar esse material daqui uns 10 anos, modo de dizer, esse dinheiro que daí eu só vou usar daqui uns 10 anos. Enquanto isso a gente vai ver o que vai acontecer, certo? Essa foi a proposta inicial, eu até já usei em outro vídeo a figura de que se você comprar um carro, você não vai chegar, se arrependeu de comprar o carro, falar, devolve aí, ó, tô devendo o carro, me devolve meu financiamento. Não existe isso. Então, essa é a ideia. Outra coisa, mensalmente eu vou fazer aportes, né? Então, a ideia original era fazer sempre algum aporte de pelo menos uns R$1.000. Algumas vezes eu não consegui, porque afinal de contas eu sou assalariado, tenho meus problemas com todo mundo, mas pelo menos todo mês eu tô investindo o que a carteira rendeu. Agora, além disso, tem meses que eu invisto mais, tem meses que eu transfiro, por exemplo, dinheiro de outras carteiras, enfim, eu tenho feito bastante coisa nesse sentido, tá ok? Um detalhe, a gente pode eventualmente ter que vender algum papel porque perdeu o fundamento, deixou de ter algum significado, tá certo? Ah, mas uma informação importante, o que eu vender nessa carteira, volta o dinheiro para alguma aplicação na própria carteira. Nós já tivemos 2 casos emblemáticos, não sei se vocês se lembram, se vocês olharem o vídeo 49, investimento 49, eu tive que vender as ações da EDP porque o sócio majoritário estava recomprando todas as ações e eu estava na categoria lá de 1 ou 2% que ainda tinham as ações, ou seja, ainda tinha oportunidade de vender, me desfiz dela, porque eu fico na mão de quem fica sendo sócio majoritário. Um outro exemplo que aconteceu também no vídeo 51, nós tínhamos 2 ações de shopping, a BCP11 e a HGBS11. A HGBS11 eu já coloquei porque eu já estava meio frustrado com a BCP e dentro da HGBS11 tem lá o ABCP. Mas o ABCP não estava legal, eu vendi e comprei mais ações da HGBS, tá lá essa historinha no vídeo 51. Beleza, pessoal? Então a nossa carteira, a composição da carteira é 50% ações e 50% fundos imobiliários. 50% ações, que a ideia é a gente montar uma agenda, a planilha depois de como os dividendos vão cair. A gente ainda está no começo, mas a ideia é que um dia, todo mês, alguma ação dê juros ou dê algum dividendo aí. E enquanto isso não acontece, todo mês a gente está tendo rendimento dos fundos imobiliários, que é para a gente não perder o gostinho de ficar investindo. Ok, pessoal? Agora que a gente entendeu isso, vamos falar um pouquinho das ações que estão na nossa carteira, certo? A gente entender como as ações vão ter um papel nesse nosso ambiente. Quando nós criamos a carteira lá nos primeiros vídeos, nós usamos a filosofia BEST, a filosofia que é muito pregada pelo pessoal ali do AGF, né? Do Grupo Ações Garante um Fundo, certo? E o que é o BEST? BEST na verdade, a letra B de banco, e a escolha que nós fizemos de banco, se vocês derem uma olhada, está lá no vídeo 5 da nossa carteira. Elétricas é a letra E, como a gente definiu a questão de elétricas está lá no vídeo 6. O primeiro S é de saneamento, então como funcionou o saneamento a gente botou lá no vídeo 7, certo? O outro S é de seguradoras, então no vídeo 4 tem lá a explicação, salvo engano foi o primeiro papel que a gente investiu quando montamos, né? A letra T nós temos lá sobre de telecomunicações, então a nossa carteira originalmente tinha esses 5 categorias, mas nós também vamos começar a aplicar em commodities. Que commodities eu ainda não sei, a gente vai estudar. E o que é commodities? Commodities são ações de mercadorias, de produtos que são de origem primária. O que seria isso? Por exemplo, petróleo, minério, carne, enfim, várias funções desse tipo, certo? Então, dentro dessa realidade, o que eu fiz? Eu dei prioridade peso igual para as ações da categoria BEST, então aí se você olhar 16,8%, e commodities ficou um pouquinho menor, 16%, né? 16,8% para as categorias BEST e 16% para commodities, né? Na prática, eu fiquei 1/6 para cada categoria.
Bom, agora nós vamos falar um pouquinho da parte de fundos imobiliários, né? Quando nós montamos a nossa carteira, nós dividimos a parte de fundos imobiliários em dois grupos, né? Um grupo que seria fundos de tijolo, tá certo? E nessa categoria tinha shopping, lajes, logístico, desenvolvimento, varejo, e um fundo que era papéis, ok? Então, agora a gente vai incluir, por exemplo, o fundo de agro, certo? Até em algum slide lá anterior, nós tínhamos de fato colocado alguma coisa, mas a gente acabou não levando avante, certo? Agora, então, para recordar, 25% da nossa carteira era fundo tijolo, sendo que 5% shopping, 5% laje, 5% logístico, 5% desenvolvimento e 5% varejo. Na parte de papéis, nós tínhamos ali 25%, sendo que 12,5% era fundos de fundos e 12,5% CRI. O fundo de agro, ele também é uma espécie de fundo de papel, mas tem fundo de agro que é misto, que tem instalação, então a gente vai colocar no pacote. Se você quiser recordar como foi a estratégia que nós escolhemos, eu expliquei, são os vídeos do número 10 ao 17 nessa carteira aqui, mas nós vamos fazer aqui o seguinte: todos os fundos que a gente vai colocar vão ter o mesmo peso, então todo mundo aqui vai ter peso igual. Então nós vamos ter 8 categorias de fundos imobiliários, entre papel, tijolo, agro, logística, etc. E todos eles vão ter o peso igual porcentualmente, tá certo? Ou seja, 12,5% se tivesse uma carteira só de fundos imobiliários, mas na prática a gente vai pensar no conjunto como um todo. Bom, então dessa forma, como é que vai ficar a nossa carteira a partir de agora? Então a nossa carteira está em 50% ações, que é o que os papéis que estão do lado esquerdo, e 50% fundos imobiliários, os papéis do lado direito, certo? Então, se você olhar, são 6 categorias de ações na parte voltada para geradores de juros e dividendos. Nós temos 8 categorias de fundos imobiliários. Então, na verdade, estamos aplicando na carteira 14 categorias de ativos, tá? O que tem de bom com as 14 categorias de ativos? Ou seja, não é muito e também não é pouco. Eu consigo administrar essas 14 categorias. Posso até fazer umas brincadeiras mais arrojadas, como eu vou mostrar. E também tem um outro detalhe, pessoal. Quando a gente distribui desse jeito, você também está mitigando o risco, né? Então, vamos supor que de repente um desses papéis vire pó. O que é virar pó? Detonou, né? Você entenda que eu não vou ter uma grande perda. O máximo que pode acontecer é eu perder aí 8,5% da minha carteira, que não vai acontecer porque a gente consegue ter uma certa detecção de quando as coisas estão indo mal, mas é diluído. Um exemplo prático, né? Na época da pandemia, os shoppings, por exemplo, pararam de funcionar, que todo mundo estava em casa. O que aconteceu com os ativos de shopping, né? Todos eles tiveram prejuízo e criaram alguma dificuldade para quem dependia deles, né? Então a nossa carteira atual, que foi do último vídeo que a gente fez, o 052, ela tá desse jeitão aí, tá certo? Vamos enxergar um pouquinho de perto a parte de ações, dá uma olhada nessa parte de ações. Presta atenção que eu falei que cada categoria, telecomunicações, saneamento, rua, elétrica, banco, mas dá uma olhada, por exemplo, telecomunicações, eu tô na categoria de telecomunicações com 2 papéis, é como se aqueles 8 e pouco por cento lá na parte de telecomunicações, é como se eu tivesse 4 quebradinho para um ativo, 4 quebradinho para outro. Então vamos supor, imagina a Oi deu um BO aí no mercado, né? Imagina que eu tivesse a Oi e eu tivesse o prejuízo, eu ia ter um prejuízo de 4% do montante total, tá certo? Outro papel que eu tenho, que também tem dois grupos, né? 2 ativos, é a elétrica, que eu tenho da Copel e da Taesa. Já tive mais, né? Como eu mostrei no vídeo anterior aí, tinha a situação que nós tínhamos ali a questão do papel perder os fundamentos, eu me desfiz dele. Mas são 2 papéis na parte de elétrica. Se uma das empresas der problema, eu tenho a outra para administrar. Agora, tem um detalhe que não sei se vocês separaram, né? Dá uma olhada aí. Alguns papéis têm outros itens, né? Então fui lá, peguei do pessoal da Me Poupe, o professor Mira fez um dicionário de vários itens, né? Queria chamar a atenção que existem ações ordinárias, normalmente aquelas com final 3. Tem ações preferenciais, normalmente é com 4, mas pode ter o número 5, 6, 7, 8 aí. E tem as unis, que normalmente é um combo, é um pacotinho com, sei lá, uma preferencial com 4 ordinárias, alguma coisa desse gênero. Então, vamos olhar a Taesa. Olha só, a Taesa eu tenho preferencial, tenho ordinária e tenho também um combo. Então, é a mesma empresa, só que eu tenho pequenos papéis separados. Por exemplo, o Copel, eu tenho ordinária e preferencial, não tenho combo, né? E Sanepar, eu tenho, por exemplo, o combo e tenho a preferencial, né? Então, o que acontece? É interessante ter isso? Às vezes é, porque eu consigo dessa forma, às vezes eu não tenho recurso para comprar uma quantidade grande, mas eu posso, de repente, sobrou um troquinho, mais de uma vez nos vídeos anteriores, dava para comprar uma ação, 2 e
esses quebradinhos aí a gente consegue ir crescendo a carteira. Então a nossa carteira atual está muito próximo de 80 mil, vamos chamar de carteira 80K, né? E aí você tem uma coluna das porcentagens que mais ou menos estão em cada papel e o total e os valores. Imagina que eu tivesse uma carteira ideal 100K, ou seja, 100 mil reais, né? E seguindo essas porcentagens daria esses valores. Então agora a gente vai tentar migrar da 80K para 100K. Mas presta atenção, nós temos 3 papéis aí que são um pouquinho mais, né? Então o que acontece? Mesmo para migrar para 100K, passar, tem 2 alternativas. Eu continuo investindo para quando chegar a 120K, 150K, passar, ou eu posso migrar. De repente eu vendo um pouco de fundo de CRI, compro agro, vendo um pouquinho das de elétrica, compro commodities. Eu não sei o que eu vou fazer. Vou contar isso para vocês nos próximos vídeos, tá certo? Pessoal, obrigado por assistir esse vídeo, né? Um pouquinho mais longo que o padrão. Se gostou, curta, dá uma divulgada aí. Nós vamos tentar criar um novo estilo de trabalho a partir de agora. Valeu, pessoal. Até o nosso próximo encontro em mais um Desvendando Investimento. Tchau!